Então, damos a todos as boas-vindas, um feliz sábado. É um prazer enorme, irmãos, aqui estar neste púlpito, sabendo que Deus dirige tudo e que seja para a glória de Deus. E através deste tema, possa todos nós sermos sensibilizados a assumir um compromisso com este Deus de amor. Este tema tem como título Seja Fiel, um apelo. Neste tempo em que nos encontramos hoje, a maior necessidade do mundo é homens e mulheres que não se compram e que nem se vendam, que sejam fiéis ao seu dever, assim como a bússola é ao polo, assim deve ser a nossa mente e o nosso desejo apegado a Cristo. Esse deve ser a nossa integridade hoje. O versículo de introdução que nós lemos encontra-se em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7, que fala de um casamento, não é? Das bodas do Cordeiro. E diz que a sua noiva já está pronta, não é? Vamos ler. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Então vemos aqui uma mensagem de alegria. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A esposa aqui é a igreja. Não placa ou dominação, mas sim de um povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e vive neste propósito de dar a sua vida como uma esposa ao seu noivo, que é Cristo. Aqui nestas bodas, ela nos mostra que a sua noiva já está pronta, mas neste momento não está pronta. Então o objetivo é que essa noiva seja fiel ao seu noivo, porque o noivo certamente é fiel e ele não falha. Ele já nos mostrou e mostra todos os dias o seu amor pela sua igreja. Irmãos, quem aqui já foi a um casamento? Eu já fui, graças a Deus. Os irmãos foram todos... Então sabem mais ou menos como é que funciona um casamento. O casamento não acontece do dia para a noite, foi não? Ele demora a ser preparado, às vezes com um ano de antecedência. Para quê? Para que os noivos convidem, façam os seus convites e convidem as pessoas mais queridas, familiares, pessoas amigas, pessoas que querem fazer parte deste evento e que estarem presentes nesta cerimónia que foi instituída por Deus, não é invenção do homem. O casamento é uma instituição divina, então devemos considerá-la como algo sagrado. Então, neste casamento, são um homem e uma mulher que se resolvem unirem-se e serem uma só carne e viver a vida toda ligada um ao outro, para que possam um complementar o outro e serem felizes num rumo. Os dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Então, o objetivo é sempre o amor a Deus, em primeiro lugar. Porque é este o reino de Deus. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto nos será acrescentado. Então, neste casamento, é preciso convidados para testemunhar esta cerimónia. E nesse casamento há festa, há comer, há beber, há música, é um momento de alegria. Parece que Deus tem um casamento também preparado para o final desta história do pecado, quando Ele terminar com esta história do pecado. É necessário num casamento haver fidelidade. A fidelidade vem do amor, do compromisso, e é isso que nós assumimos num casamento. É isso que Deus deseja do seu povo, para que seja fiel. E ao longo de toda a história da Bíblia, nós encontramos várias histórias que foram escritas para aviso nosso, para exemplo nosso, de homens e mulheres que foram fiéis e deixaram de ser fiéis. Vamos voltar lá ao início dos inícios. Sabem aonde? Simples. No Éden. Os irmãos estão familiarizados com a história do Éden? Vamos então relembrar. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus pediu ao Santo Pai fidelidade, mostrando amor, obediência e louvor. Diz o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Por outras palavras, vamos usar um bocado a linguagem simbólica do casamento, do relacionamento. No dia em que me traíres, o casamento
terminou. Esse é o foco. Então o que é que aconteceu? Para que o Santo Padre mostrasse fidelidade a Deus, como uma noiva e o noivo, então era mostrar obedientes e fiéis à ordem. O que aconteceu é que não foi bem assim. Foram seduzidos por alguém que nunca mostrou um ato de amor. Por alguém que nunca mostrou um ato de preocupação. Sabemos que a serpente foi usada por Satanás para enganar esse par, atrair e a terminar com esse relacionamento. E foi o que aconteceu. Nossos pais acabaram por mostrar infiéis. Mas o marido ama demais essa esposa. O marido não pode viver separado da esposa que tanto amou. Então, houve um plano para recuperar. Esse plano é o plano de amor que as minhas palavras, irmãos, eu posso passar aqui horas a tentar explicar, não vou conseguir. É algo pessoal. É algo que cada um tem que ter essa experiência para conhecer a profundidade do amor de Deus. E esse amor foi manifestado antes da criação do homem. Só que esse pensamento de Deus, esse princípio de Deus, não era conhecido ainda. Profundo como foi por causa da história do pecado. Então, através desta separação, desse divórcio, o marido não deixou a sua esposa e decidiu dar a vida por ela. Nós vamos ver então esse ato, essa prova de amor que o céu tem para conosco. No livro Manuscritos, na carta 992, foi escrito em 1908, diz assim: para tornar-nos participantes da natureza divina, o céu ofereceu o seu mais valioso tesouro. O Filho de Deus pôs de lado sua veste e a coroa real e veio à terra como uma criancinha. Ele dispôs-se a viver uma vida perfeita da infância à maturidade. Empenhou-se em permanecer como representante do Pai no mundo caído. E ele dispôs-se a morrer em benefício de uma raça perdida. Que obra foi essa? Se ele falhasse, se fosse vencido pela tentação, o mundo seria perdido. Então, houve este risco. Mas, irmãos, quando o amor é maior que o risco, prevalece sempre o amor. O amor suporta tudo e todas as coisas, incluindo uma possibilidade até de falhar. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é pela graça de Deus que nos são renovadas cada dia que nos mostra este amor. Então é tempo de trabalhar esta fé e esperança que Deus coloca no ser humano. Por inclinação, o homem, quando se afastou de Deus pelo pecado, pela transgressão, a natureza do homem era, com o passar do tempo, se afastar cada vez mais de Deus. E isso seria um perigo, porquê? Porque se afastando de Deus, aproximava-se mais do diabo e acabava o inimigo por usar a criação de Deus para fazer rebelião contra o próprio Deus. Mas Deus colocou logo uma inimizade. Amém. Para a nossa proteção, irmãos. Então, vemos aqui a promessa. Vemos um pacto que o céu fez com o homem. Esse pacto tinha em causa derramamento de sangue de uma vítima inocente. O Filho de Deus se propôs a morrer pela raça caída. E agora era a maneira de o homem cultivar na mente e sensibilizar-se o que é o pecado. Ele teria que ver alguém a morrer em seu lugar para ver que foi o meu pecado que levou à transgressão, que levou à morte desta criatura. Então foi através de um cordeiro que Deus orientou o homem que sempre que sacrificasse um cordeiro, mostravam fé na esperança que o céu iria dar todo o seu amor na pessoa de Jesus, que iria morrer no lugar de Adão e Eva, que não morreram no dia em que pecaram, mas alguém morreu. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que já se propôs a morrer. E essa fé foi aceita pelos nossos pais e transmitida a seus filhos. Nós vemos Gênesis capítulo 4, versículo 4. Para não ler assim, nós vamos tentar dar um resumo. Abel e Caim ofereceram um sacrifício ao Senhor. Só que um
ofereceu aquilo que Deus instituiu, um cordeiro. Porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então o sangue simbolizava o sangue de Jesus que iria ser derramado num futuro. E Abel aceitou esse método que Deus propôs para salvar o homem. E ele sacrificou, então, um animal. Em contrário de Caim, que estava muito insatisfeito com o facto de Deus expulsar os seus pais do Éden e agora ter que cultivar a terra para buscar o seu alimento. Quando no Éden não era preciso trabalhar, porque já tinham as árvores e o jardim todo preparado. Era só ir lá e comer. Infelizmente, Caim não mostrou fé no Redentor, que Deus iria enviar seu filho para morrer. Mas Abel mostrou essa fé. Então vemos que neste tema que chama-se Seja Fiel, vemos uma classe que foi fiel, representada por Abel, e uma classe que não foi fiel, representada por Caim. Através deste pacto, infelizmente, quando os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, esta promessa foi quase perdida. Estão a entender? Daí vemos que a natureza humana é levar para longe a criatura do Criador. E foi o que aconteceu. Esta promessa feita lá no Éden, ela foi esquecida. E Deus, através de uma linhagem de Sete, vamos à linhagem que vai até Enoque, e chega a Noé. Deus faz um pacto, uma aliança com Noé. E vemos que através da aliança que Deus fez com Noé, em preservar esta família que ainda era fiel no caminho do Senhor, ainda mantinha esta relação com o Criador, vemos que Noé, depois do dilúvio, fez uma oferta de todos os animais limpos como sinal de adoração e preservando a aliança que foi lá feita no Éden. Irmãos, e a maior prova de amor e de fidelidade nós vemos anos depois. Mais uma vez o povo se corrompeu e se foi com outros deuses. Acabaram por romper quase a aliança que Deus tinha feito aos nossos pais. Vemos em Gênesis capítulo 22 o que é que aconteceu. Deus pede a Abraão uma prova de fidelidade e de amor. Quando Deus pede a Abraão que desse em sacrifício o seu filho Isaque. Não um cordeiro. Era mais fácil oferecer um cordeiro, não é? Do que oferecer o próprio filho. Mas o que Deus queria ensinar a Abraão é o que Deus iria fazer no futuro, em dar seu filho para morrer. Então o que aconteceu aqui? Isaque foi morto, certo? Não, Isaque não foi morto. Mas alguém foi morto no lugar de Isaque. Sabemos quando Abraão levantou o cutelo para degolar o filho, Deus disse, enviou anjos e disse, não faças isso. Não estendas a mão sobre o teu moço. Mas tinha lá um cordeiro, já preso e preparado. O tal cordeiro que Abraão tinha fé de que Deus proverá para si um cordeiro. Deus já tinha providenciado o cordeiro antes do mundo ser criado. Esse amor já tinha sido dado antes de haver antes de surgir o pecado. Vemos no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21 e 22, a fé deste homem chamado Pai da Fé. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então vemos que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Daí foi Abraão chamado Pai da Fé e dando o exemplo para nós. Em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18, vemos a fé de Abraão que diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, Abraão tinha convicção e iria avante em sacrificar o próprio filho por amor a Deus. Esta é a aliança de fidelidade que Deus chama os homens. E a prova de Abraão, irmãos, foi uma prova muito difícil. Mas mostrou fé e amor pelas obras. Vemos a fé e a fidelidade da noiva com o seu esposo. Anos mais tarde, o povo torna-se escravo e Deus liberta este povo e faz uma aliança, um compromisso, mais um compromisso.
Irmãos, Deus não se cansa. Deus é fiel em tudo. Mesmo esta noiva sendo rebelde e infiel, Deus ama a ponto de dar a vida por essa mulher, pela mulher. Então vemos a aliança feita ao povo de Israel, em que Deus, através de um pacto, de um rito cerimonial, através da construção do tabernáculo, nós vamos falar já mais adiante, a Arca da Aliança foi construída para colocar dentro dela o quê? O maná, que simboliza, que é o alimento que Deus escolheu para dar ao povo de Israel, que todos os dias descia do céu, excepto ao sábado. A vara de Arão, que significa o sacerdócio, isto é, o que Deus escolheu para cuidar das coisas sagradas. E os mandamentos de Deus, que simboliza o caráter de Deus, a lei do reino dos céus. É o amor de Deus, é o que Deus quer que esse povo agora transmitisse às outras nações para dar a conhecer este Deus que, infelizmente, pela nossa inclinação ao pecado, nos afastamos de Deus e acabamos por esquecermos de Deus. Não é por acaso que Deus diz, lembra-te, não. Porquê? Porque nós esquecemos facilmente. Então, este pacto, esta aliança foi feita com este povo, e nós vemos em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11 e 12. Irmãos, isto não é só para o povo de Israel. Também deve ser para mim, para cada um de nós. E é uma promessa, diz assim, guarda, pois, os mandamentos e estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que gerou a teus pais. Abraão, Noé, Enoque, Abel, Sete, nesse caso que Abel morreu, foi assassinado pelo irmão, e por último, a Adão. Deus jurou esta promessa. Infelizmente o inimigo, ele não descansa, não é? Ele não descansou no céu, ele não descansou no Éden, e agora este povo que tinha feito a aliança, parece que houve a reconciliação, não é? Da esposa, da noiva, agora com o seu esposo, alguém enciumado, não suporta esta união. E agora é usado um método para afastar este povo de Deus e um plano, e um instrumento. Quem foi? Balaão. A Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, mas não podia. Porquê? Porque o povo de Israel era fiel a Deus. Estão a entender? E por ser fiel a Deus, nada podia separá-los. Mas Balaão, nós sabemos a história. Vamos ler então aqui em grande conflito, na página 530. O povo de Israel era nesse tempo fiel a Deus e, enquanto permanecesse em obediência à sua lei, diz aqui que nenhum poder na terra ou no inferno poderia prevalecer contra eles. Mas a maldição que Balaão não foi permitido pronunciar contra o povo de Deus, conseguiu finalmente trazer sobre eles, seduzindo-os ao pecado. Ao transgredirem os mandamentos de Deus, separaram-se então dele, sendo deixados então a sentir o poder do destruidor. Continuando, Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. E que caso ele se revelasse abertamente, isto é, caso que Satanás se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu território. Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos seguros. Estão a entender? Primeiro, não nos aventurarmos em território proibido. Eva afastou-se do seu marido e foi para um território que não devia dirigir-se. Acabou por contemplar aquilo que não deveria contemplar e acabou por condescender porque foi enganada e seduzida. Exatamente, o povo de Israel foi levado a transgredir os mandamentos de Deus. Qual? Primeiro mandamento, não terás outros deuses perante mim. Como? Quando foram convidados à festa
a adorar outros deuses, a comerem, a beberem com eles e a participarem das cerimónias religiosas, que de religioso não tinha nada. Era tudo sensibilidade, pecado, prazeres, etc. Que era a maneira com que eles cultuavam os seus deuses. E o que é que aconteceu? Todo o povo pereceu. Enquanto este mal não fosse exterminado, todo o povo pereceria. Nós conhecemos toda a história. E vemos que realmente o que o inimigo faz é quebrar essa ligação de fidelidade. Sempre foi. Outra história. Quando o povo foi levado para a Babilónia, estes 3 colegas de Daniel foram tentados a separarem-se de Deus. Simplesmente por um decreto. Adorar uma imagem de escultura. Que foi feita toda em ouro pelo rei Nabucodonosor. Ao fazerem isto, estavam a submeter a sua adoração ao construtor da mesma imagem. E ao fazerem isso, estariam o povo de Israel a separar-se do único que deve receber toda a honra e toda a glória. A nenhum homem, a nenhuma imagem, Deus divide a sua glória. Estão a entender? E estes homens levaram a sério. Levaram-a tão a sério que se eles não se curvassem perante a imagem, eles teriam que ser atirados no fogo. Esses homens assim preferiram morrer do que pecar. Diz Martim Lutero, antes morrer do que pecar. Não importar o que é que o homem possa declarar como lei, como autoridade, o que devemos é sempre estar em obediência e fiéis a Deus. Outro homem também foi levado a separar-se de Deus, com um decreto em que durante 30 dias teriam que adorar ou fazer as suas petições, não aos seus deuses, mas ao rei. E unicamente durante 30 dias podiam fazer as suas petições ao rei. Mas só que um homem chamado Daniel, ele era costume orar 3 vezes ao dia. Ora, segundo as autoridades, fazem um decreto em que não se pode orar a outros deuses. Daniel podia pensar, ora bem, durante 30 dias, Senhor, tu sabes, conheces o meu coração, eu não vou fazer nenhuma oração, mas no meu coração tu sabes que eu sou fiel a ti e não vou fazer nenhuma petição. Passados os 30 dias eu volto a orar. Foi isso que Daniel pensou? Não, irmãos. Sabíamos que quem orasse a outros deuses, não ao rei, seria lançado na cova dos leões, seria morto. Daniel continuou a ser o mesmo Daniel em tempo de paz como o mesmo Daniel em tempo de perseguição. E é aqui que vemos a integridade, esta fidelidade desta noiva com o seu esposo. Antes de morrer do que pecar. Então ele continuou a orar ao seu Deus. E infelizmente os inimigos acabaram por fazer essa cilada para que este homem deixasse a sua fé. E quebrasse o primeiro mandamento. Não terás outros deuses perante de mim. Isto mostra o quê, irmãos? Ao longo do tempo que Deus terá sempre um povo fiel. Ainda que a igreja seja como uma areia da praia, haverá um remanescente fiel a Deus. Um Daniel, um Mardoqueu. Podemos dar aqui muitos exemplos da Bíblia. Elas estão ali para nos dar força e coragem e ânimo. Para continuarmos nós, nessa geração em que nos encontramos. Homens fiéis. E através desta fidelidade nos inspirar a nós. Mas irmãos, todos estes homens eram homens sujeitos às mesmas paixões. Eram homens que já de natureza eram pecadores. Então quem é que do imundo pode tirar o que é puro? Mas damos graças que houve alguém que em tudo foi fiel. Em tudo mostrou sua dedicação, seu amor para com Deus. Dando-nos o exemplo. E mostrando o amor que o homem jamais pode compreender. É o amor de Deus por cada um de nós. É o amor de Deus por mim. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por mim. E esta foi a promessa que foi cumprida lá no Éden e Deus cumpriu-a no tempo determinado. Enviou o seu mundo ao mundo que não iria apreciar. Mas vemos que até hoje o sangue de Cristo fala. E enquanto houver céu, enquanto houver terra, passarão os céus e a terra, que diz Jesus, jamais um jota passará da lei. E foi por causa da transgressão da lei que Jesus veio morrer. Porque a lei é tão santa, tão perfeita,
que Deus não podia anular a sua lei para poupar o ser humano ao seu próprio Filho. Por isso o entregou, mostrando que a lei é sagrada, como o próprio Deus o é. Então, neste tema de seja fiel, Deus mostra e chama-nos a aceitar este relacionamento com Deus. Não por medo, não por obrigação, mas por amor. Estão a entender? Porque o que é que nos levou a amar a Deus? Foi porque Ele nos amou primeiro. E é esse amor agora que nos atrai a Ele. E é através desse amor que nos faz reconciliarmos com Ele e vivermos uma vida agora transformada pela graça de Deus. Irmãos, vou-vos dar aqui uma demonstração da aliança. Porque esta aliança que Deus fez com o povo de Israel, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo que Deus deu as instruções e qual Moisés viu no monte de uma réplica que existe no céu, do verdadeiro, não feito por mãos de homens, mas pelo próprio Deus. Então ele fez uma réplica em miniatura, porque nem os céus são suficientes para conter a glória de Deus. Não há comparação. E Deus não habita em templo feito por mãos de homens, diz o Salomão. Então dentro da arca foi colocada a lei. E Deus tem uma promessa para nós no futuro. Está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aquela construção feita no deserto, o tabernáculo, construído por Moisés e o povo de Israel, havia dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Vamos falar sobre o lugar santíssimo, que é onde estava a arca, construída pelos homens, revestida em ouro e colocada dentro da arca 3 utensílios que nós já falamos, que foi o maná, a vara de Arão, que floresceu, e estava os 10 mandamentos. Eu pus aqui os 10 mandamentos, que simboliza o governo de Deus, o caráter de Deus, o que Deus deseja para connosco. Irmãos, e o que Deus faz connosco? Eu pus aqui uma imagem de um homem. E vamos fazer uma comparação. Isto é muito importante compreender, irmãos, por favor. Que Deus nos ilumine agora, nesta hora. Porque eu tive que ir ao início do Éden para chegar a este ponto, para depois continuar. É muito importante nos tempos em que nos encontramos hoje. Muito importante. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo de Deus. Templo de Deus, o nosso corpo. Estão a entender? Então o nosso corpo é consagrado para Deus. Devemos cuidar dele. Mas, o nosso corpo é constituído por muitos órgãos, mas vamos falar no cérebro, que é onde vem o nosso raciocínio, de onde vem a nossa decisão, da liberdade que Deus nos dá. Então vemos que através do nosso cérebro Ele comanda todo o corpo. A Bíblia até diz que Cristo tem a cabeça e nós somos os membros, e que Cristo deve controlar o corpo, não é? Então Cristo diz que ao braço para ir para a direita e o braço vai obedecer, não é? Porque nós não dizemos, ora, fazemos um movimento ao contrário da nossa mente. Está tudo interligado. Irmãos, a comparação que eu fiz é que o templo de Deus tem um lugar que deve ser sagrado. Purificar a nossa mente de todos os nossos pensamentos, todos os nossos rancores, de falta de perdão, tudo deve ser consagrado a Deus. Representando o nosso cérebro como a Arca da Aliança. Que Deus aqui em Hebreus diz que coloca dentro do nosso coração, vamos simbolizar o nosso coração, não é o órgão, mas a nossa mente, porque é de onde vêm as nossas decisões. E no nosso coração, Ele quer colocar e escrever o quê? A sua lei. Então vemos aqui o templo de Deus, o lugar santíssimo onde se encontra a arca e dentro da arca a lei. Perfeito. E sabemos que esta obra foi realizada onde? Em Cristo. Cristo é o templo perfeito de Deus. É o tal que Jesus disse: destruirei este templo e em 3 dias o edificarei, olhando para Ele mesmo. Então vemos que hoje em dia muitos não dão valor ao nosso corpo. Muitos não dão valor à nossa mente. E o inimigo quer destruir o nosso corpo, quer destruir a nossa mente e quer colocar a sua decisão em nós. Ele quer que decidimos por Ele. E isso não podemos deixar. Deus nos deu a liberdade de aceitar ou rejeitar. Estão a entender? E quando há uma escolha, tem que haver 2 lados. Nunca um lado. 2 lados. Sim, sim. Não, não. Então é importante hoje nós olharmos ao nosso corpo como templo do Senhor.
Vamos abrir em Ezequiel capítulo 36, agora vou pedir a participação de um dos irmãos. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 a 27. Primeiro irmão que encontrar, Ezequiel capítulo 36, versículo 22 a 27, vamos entender como é que essa obra será realizada. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tenho profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém. Eu termino com o 26 e o 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, então farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, este povo se corrompeu, desonrando o Criador. E aqui Deus, no meio disto tudo, acabou por Ele mesmo, gerar por Ele mesmo que faria esta obra. Libertaria este povo, acabaria por exaltar o seu nome no meio destas nações pagãs e faria a obra de transformar o templo de cada um, restaurando a imagem perdida do Éden, colocando como o coração de carne, escrevendo nele a sua lei e colocando o seu espírito para que possamos então observar todos os seus mandamentos. O homem que procura fazer isso por si mesmo procura o impossível. Estão a entender? Só Cristo pode fazer isso em nós. E temos que ter consciência que é possível. Porque vamos então duvidar do poder de Deus? Vamos duvidar de que Cristo pode operar essa transformação? O que é que aconteceu com Pedro? O que é que aconteceu com Paulo? O que é que aconteceu com João? Homens que tinham uma inclinação e quando viveram com os 3 anos com Cristo, foram aprendendo. E depois que Cristo foi crucificado e ressuscitado, a vida deles foi transformada. Vemos que o Espírito Santo colocado nestes homens, orientando cada passo, colocando a vontade de Deus no homem e fazendo pelo homem aquilo que ele mesmo não consegue fazer, o homem é transformado. Só que essa ligação ela pode ser perdida. Estão a entender? Essa ligação ela pode ser perdida. Então, cada momento, cada dia deve ser uma entrega a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele coloque em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto e que guarde o nosso coração, porque nós não conseguimos guardá-lo. Estão a entender? Então mostra aqui esta fidelidade, este compromisso. E é Deus quem faz esta obra. Mas nos tempos em que vivemos hoje, é tempo de conformidade, é tempo de fique em casa. Nós cuidamos de vocês. Estão a entender? E o que me preocupa é que nós, como um povo, estamos a ser restritos, estamos a ser proibidos de fazer a obra que Deus quer que nós continuemos. E o que é que acontece e que me preocupa? Testemunho Seleto, capítulo 2, página 194, diz: o trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de ser realizado em tempo terrível ou em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e também proibitivas. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou até mesmo retido precisam ser dadas sobre a mais furiosa oposição dos inimigos da fé. Então diz que aqui a nossa conformidade com o mundo acaba por silenciar a mensagem que Deus quer que nós transmitimos. Estão a entender? E nós temos que tomar esse compromisso com Deus. Em tudo. E diz aqui que vai haver tempos difíceis. Diz aqui que quando a religião de Cristo for mais desprezada, ponto 1. Ponto 2, quando a sua lei mais desprezada for,
Então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Por quê? Por permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona e ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a minha prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Tempos difíceis estão ao nosso redor, certo? Temos de ter convicção disso. Então sabemos que muitos vão nos abandonar. Não sabemos se irmãos da igreja, se esposo ou esposa, se filhos, se pais, parentes, amigos, não sabemos. O que interessa é a nossa relação com Deus. Estão a entender? Esse é o mais importante. Não interessa se muitos vão nos abandonar. Não interessa se vamos passar por tribulações, ou se vamos ser açoitados, ou se vamos ser presos. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Nada. Não pode haver nada neste mundo maior do que o amor de Deus. Não pode. Porque não há. Ainda bem, não é? Ainda bem. Então, no meio de tudo isto, existe uma esperança. Nem as bodas, irmãos. As bodas é um momento de festa, de alegria, de reconciliamento, de voltar a reconciliar-se e termos este relacionamento. Mas já aqui podemos ter esse relacionamento. Maranata, uma meditação 5 de julho. Hoje é 3 de julho. Estamos quase lá. Diz assim: o povo de Deus que guarda os mandamentos, dentro em breve será colocado em posição muito difícil. Mas todos os que têm andado na luz, que a têm difundido, reconhecerão que Deus intervém em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis. Amém? Deus estará conosco, mesmo em tempos difíceis e proibitivos. Nós temos que ter esta convicção e confiança que Deus nos ama e estará sempre ao nosso lado para nos conduzir, para nos auxiliar, para nos consolar. Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador que Cristo prometeu enviar. E este nos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, num casamento, como sempre, existem as mesas, os convidados, né? Os irmãos não sabem o trabalho que eu tive aqui de pôr mesa 1, Adão, Sete, Enoque e por aí fora. Aqui Jacó, Moisés, chegar aqui a Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, Pedro, enfim, Zacarias, Jeremias, Elias. Eu fiz a lista toda, mas eu imagino qual será a lista que Deus tem para as bodas. É uma lista enorme e que realmente o meu nome, o nome de cada irmão possa estar escrito neste encontro, neste casamento que será para toda a eternidade e que nunca mais haverá separação. Haverá o amor e a verdade e a justiça para todo sempre. Porque em Cristo o amor e a paz e a justiça se beijaram, não é? Voltamos a reconciliar. Então, graças a Deus que por Jesus Cristo hoje podemos ter a esperança e darmos as boas-vindas a todos. E Jesus dizer: vinde, herdai o reino que vos está desde a fundação do mundo. Este é o chamado que Deus tem. Quanto à data, irmãos, não compete a mim, mas Deus sabe. Então, este seja o nosso jantar eterno, as boas-vindas, e que possamos agora sermos fiéis, independente da circunstância. Sabem porquê? Porque Deus nos amou e já nos perdoou. Então é essa certeza que nos vai dar a garantia, porque através do sangue de Jesus somos todos purificados e aceitos por Deus o Pai. Que Deus abençoe, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.